Esta semana queria-vos falar no principal desafio que se põe à economia regional, à economia nacional, mas em especial também destaco para a economia regional, que é a criação de emprego, uma vez que nós neste momento temos um nível de desemprego muito significativo, em termos oficiais ronda cerca de 16%, mas é que a realidade é que se não fosse um conjunto de meios ocupacionais como formação profissional, etc., que retirasse uma parte das pessoas do desemprego oficial, a nossa taxa de desemprego provavelmente estaria na hora dos 20%. Ou seja, nós temos aqui um desafio enorme que é criar emprego nos próximos anos. É evidente que esta tarefa não é fácil, é das medidas, é dos objetivos mais difíceis que se colocam a um governo em exercício. Eu estou convencido que este desafio poderá ser ganho, desde que haja uma lógica diferente de governação e que passe de uma lógica de investimentos feitos em infraestruturas e assente na construção civil para uma lógica de desenvolvimento e crescimento do setor de bens transacionáveis, ou seja, investimentos com caráter reprodutivo. Isso significa o que é esse caráter reprodutivo dos investimentos? Significam que ao investir €1, esse euro terá uma repercussão e gerará outros euros na economia e terá um efeito de alastramento, digamos assim, positivo em toda a economia ou em alguns setores da economia. Para isso é necessário que se definem com alguma clareza que tipo de setores, que tipo de prioridades é que nós devemos ter e devemos investir. Se nós repararmos aqui na região autónoma dos Açores, temos um problema complicado de desemprego jovem. Ora, o desemprego jovem combate-se também com uma das medidas que é o empreendedorismo. E o empreendedorismo tem um conjunto de barreiras que não são fáceis de ultrapassar, nomeadamente um conjunto de custos que existem logo no arranque de qualquer atividade, e esses custos, se forem eliminados, vão facilitar a entrada de jovens para o setor empresarial e dessa forma criar o seu próprio emprego. Daí que uma das medidas que seriam interessantes seriam investimentos reprodutivos em ninhos da empresa a serem construídos, por exemplo, em todos os concelhos dos Açores e com alguma dimensão e que permitissem alojar jovens empresários com ideias inovadoras e que quisessem criar a sua empresa. É evidente que este tipo de investimento estaria a mexer logo de imediato com o setor da construção civil, porque iria haver a construção dos respectivos ninhos da empresa e imediatamente a seguir também mexeria com outros setores, porque a instalação destes jovens empresários nessas empresas iriam criar de alguma forma procura e estímulo nestes setores. Um outro tipo de investimento reprodutivo que poderia existir e que claramente não tem acontecido nos Açores é, por exemplo, a aposta no mar. A aposta no mar tem sido feita de uma forma mais ou menos assente no setor das pescas, de uma forma tradicional. Ora, aquilo que é possível fazer de investimentos reprodutivos e ter estímulos para a economia é, por exemplo, em vez de se apostar no setor das pescas em renovação da frota, é, por exemplo, construir pontões pelo mar que permitem a instalação de ninhos de empresas ligadas à aquacultura, que permitem a construção de gaiolas e que permitem o exercício desse tipo de atividade e que também se instalem em empresas para explorar esse tipo de produtos. Portanto, são aqui dois exemplos de investimentos reprodutivos que podem ser realizados e que têm efeitos em toda a economia e que irão beneficiar seguramente a criação de mais emprego. É evidente que são duas medidas e que não são suficientes. Terão de existir um outro conjunto de medidas, nomeadamente, por exemplo, formação profissional com caráter mais assertivo, com caráter mais eficiente, direcionado para determinadas atividades e que possibilitem e auxiliem a formação das pessoas